Fala, Alfredão, fala, Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, continuação daquela aula maravilhosa sobre bactérias. Agora a gente vai focar na reprodução dessa bactéria. Lembre-se, eu preciso muito de algumas informações da aula anterior, então não perca a sua cabeça, porque de biologia, o Viu sabe. Vem comigo e roda essa vinheta. Agora a gente vai trabalhar reprodução. E reprodução, você sabe que é um mecanismo de formação de novos organismos, beleza? A reprodução ela pode ser de forma assexuada ou de forma sexuada. Como assim, Bill? Assexuada e sexuada. Cuidado para você não confundir com o conceito de sexuada para os organismos pluricelulares. Por quê? No caso de pluricelulares, eles vão formar o que a gente chama de gametas. E a formação dos gametas ocorre sim para reduzir o material genético, na maioria dos casos, e formar novos organismos. Beleza isso? Formar novas estruturas a partir da fecundação. Só que esses caras são unicelulares, nós vimos na aula passada. E esse carinha aqui não vai formar gametas. Já pensou uma bactéria formar células que são gametas? Não tem condições. Beleza? Só que como é que a gente então vai caracterizar sexuada e assexuada? Não mais pela produção de gametas, e sim apenas pela troca de material genético, que a gente vai ver como é que isso ocorre. Beleza? Tranquilo? Olha para cá. Então, no caso da assexuada, isso aqui é importante você saber, que não ocorre troca de material genético. Obrigatoriamente, se não ocorre troca de material genético, os indivíduos que se formam a partir desse processo são iguais. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui, ó, essa bactéria com o materialzinho genético dela aqui. Toda célula, antes de se dividir, duplica o seu material. Então, ó, dupliquei o material genético. Foi ou não foi? Depois, divido. Aqui. Essas células são idênticas entre si e apresentam as mesmas características. Viu, Bill? Se elas são iguais, tem alguma vantagem nisso? Sim. Qual é a vantagem da reprodução assexuada? A vantagem da reprodução assexuada é que eu vou formar outros indivíduos, novos indivíduos, a partir de um só. Então imagina que uma bactéria chegou num local, só tem ela. Imagina se ela fosse esperar outra chegar. Deu para entender? Ia demorar. Então ela sozinha resolve o problema dela, que é formar novos organismos. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então eu vou formar novos organismos a partir de uma só. Essa é a vantagem. E qual é a desvantagem? A desvantagem é que, como todo mundo é igual, a chance, a variabilidade genética diminui, obviamente, e a chance desse cara se tornar resistente é menor. Ou, calma, antes de você já... calma aí. Se eu estou desenvolvendo essas bactérias inicialmente, é porque elas estavam adaptadas àquela condição. Mas se todo mundo é igual, se ocorrer uma variação no ambiente, alguma coisa que a torne inapta àquelas condições novas que seja, entende que vai morrer todo mundo, ou a maioria, enquanto se reproduz dessa forma? Porque se todo mundo é igual, as condições se tornando diferentes ou desfavoráveis, vai ser ruim para todo mundo. Deu para entender? Tranquilo? Então a vantagem é aumentar a população rapidamente, com a necessidade de apenas um indivíduo. Agora, e a desvantagem é que se esse cara aqui forma todo mundo igual, a chance aqui de não ser adaptado é maior. Beleza? Agora preste atenção. Se ela começou de forma assexuada, não quer dizer que ela vai eternamente em berço esplêndido se reproduzir de forma assexuada. Ela reproduz dessa forma para aumentar a população, e quando a população chega num tamanho significativo, o que é que ela faz? Sexuada. Foi ou não foi? E a gente vai ver agora alguns mecanismos de reprodução sexuada. A primeira é a conjugação, mas você deve lembrar que sexuada ocorre com a troca de
material genético. Foi ou não foi? Ocorre com a troca de material genético. A primeira é a conjugação. Bill, e é português agora, isso é com Maria Queiroga. Agora, conjugação aqui nada mais é do que eu trocar material genético da seguinte forma. A gente vai ter lá uma bactéria chamada de F+. Viu por que ela é F+? Vamos pensar como se ela fosse o macho da parada. E se existe uma F+, a biologia nada criativa tem outra F-. Beleza? Essa F+, se caracteriza por formar essa estruturazinha aqui, ó, importantíssima, chamada de pili ou ponte citoplasmática, beleza? Qual é a função desse cara? Note que esse cara tem um plasmídio e aqui não tem. Vai haver a duplicação desse material aqui, ó, do plasmídio, e esse plasmídio vai migrar para outra bactéria. Notou que trocou para cá, ó? Veio para cá? Então, essa informação que estava apenas nessa célula veio para essa aqui também. E isso caracterizou troca de material genético do tipo conjugação, reprodução sexuada. Olha a transformação, o nome já está dizendo, eu vou transformar, eu era uma coisa e vou me transformar em outra. Ocorre quando, por exemplo, uma bactéria A, vamos supor que essa aqui seja a bactéria A, ela, de alguma forma, ó, morreu. Fechou? E aí os fragmentos dela são liberados no ambiente. Note que o DNA dela, aqui representado em azul, está fragmentado também. Uma outra bactéria que estava aqui, sem querer nada, passando aleatoriamente, não tinha cápsula. Ó, tem cápsula, não tem cápsula. Está observando isso, né? O envoltório pretinho aqui, cápsula, aqui não tem. E aí o que é que acontece? Essa bactéria foi e pegou um fragmentozinho desse DNA. Só que, pasmem, lembra que o plasmídio, ele pode ou não conter informações importantes? Se não tiver, nem fede nem cheira, deixa pra lá. Agora, já pensou se essa informação que ela capturou contém informação para a formação da cápsula? Olha agora, essa bactéria aqui vai desenvolver o quê? A cápsula. Então, ela era uma bactéria que não tinha cápsula e agora tem cápsula. O que é que a gente conclui com isso? Que ela se transformou. Muito bem, Alfredão, Jéssica, presta atenção no seguinte. Viu o que é que levou esse cara a morrer? Sei lá, um antibiótico. Começou o tratamento com antibiótico, começou a matar essas bactérias. Começaram a morrer. Outras, não. Eram resistentes e ficaram lá. Qual é a bronca? Se essa bactéria que já era resistente não tinha cápsula, imagina agora com cápsula. Tu está entendendo a parada? Isso aqui é um dos mecanismos que ocorre quando ocorre a automedicação. Se você se automedica e não faz da forma correta, uma bactéria A que estava morrendo pode fornecer material para uma bactéria B que estava adaptada àquela condição e torna ela mais resistente. Tu tá entendendo a parada? Cuidado com a automedicação. Não faça isso. Vá ao médico. Beleza? E a transdução? Na transdução, eu vou ter a participação de um carinha chamado de bacteriófago, que é um vírus. Você deve lembrar do ciclo dos vírus, senão corre lá na aula, revê aquilo ali, aquele material que está lindo e aprende lá para a gente voltar aqui. Esse carinha aqui vai introduzir o seu material genético aqui, ó. E aí vai ligar aqui, beleza, liguei, tá aqui. Se ele entra no ciclo lítico, ele mata essa bactéria. Quando ele forma novos vírus, ele pode, ó, pegar parte do material genético dessa bactéria. Você deve estar observando que tem um tracinho verde e um vermelho aqui, fragmento de vermelho. O verde, material do próprio vírus, e o vermelho da bactéria que morreu. Quando isso aqui acontece, ó, vermelhinho e verdinho. Quando esse cara for infectar uma nova bactéria, o que é que vai acontecer? Vamos supor que esse material aqui, ó, quando esse material verdinho e vermelho entrar,
que ele fosse ligar aqui, vai caracterizar o quê? Troca de material genético. Então, ó, consegue visualizar que este material genético vermelho aqui está aqui? Foi ou não? Tranquilo isso? Então, isso é a transdução. Galera, entendeu essa aula maravilhosa? Isso aqui é um dos assuntos que mais cai. Preciso muito que você tenha entendido isso. Ah, Bibi, eu fiquei com uma dúvidazinha ou outra. Volta o vídeo, revê essa aula e não vai para o material teórico, nem para os exercícios se você não compreendeu. Se tem dúvida, revisa essa aula. Depois, cai em cima do material teórico. Por quê? Lá vai refinar tudo isso que tu aprendeu. E para polir, cortar essas arestazinhas aí, aparar tudo, cai nos exercícios, porque eu quero ver você arrebentando, tirando onda com a biologia. Beleza, galera? Porque de biologia, o Bill sabe. E você não pode perder a cabeça. Grande beijo. Por hoje é um K, é um B, é um osso. Acabou-se.